Capítulo 3. Venet desviou o olhar dos corpos amontoados e focou a atenção nos restos da carruagem queimada. O cheiro de fumaça ainda estava parado e penetrava nos olhos e pulmões. Sua vida inteira, incluindo o futuro que ela realmente nunca havia desejado, mas que se dispusera a viver pelo bem de seu povo, perderá o sentido. É possível salvar alguma coisa do que sobrou? Perguntou ela. O que sobrou está queimado e, se havia alguma coisa, foi levado, respondeu Trang. Sua senhora só viajava com uma carruagem? Havia a carroça com as bagagens também. Ela franziu a testa. Eu devia ter dito antes. Bem, então o dote de sua senhora foi roubado. Eles levaram o que puderam e queimaram o que ficou. Venet sentiu como se tivesse levado uma punhalada no coração. E as minhas coisas? As coisas da minha mãe, o pente. Venet calou-se antes de mencionar o espelho e suas joias. Desde quando uma criada tinha um espelho próprio, muito menos joias. Ela não sentia falta do ouro, apesar de estar furiosa por ter sido roubada. No entanto, o que mais lhe doía era o cacho de cabelo de Richard, um cachinho de fios macios de bebê. Enrolar o cacho de cabelo no dedo a acalmava e ela o guardava num relicário preso a uma corrente para que ficasse sempre perto de seu coração. Antes não tivesse tirado a corrente e colocado num cofre de ferro porque o fecho estava frouxo. Agora perderá o relicário para sempre. Vamos embora. Não há razão para continuarmos aqui no meio das cinzas. Trang colocou a mão no ombro dela. Venet resistiu à tentação de se apoiar em Trang para recuperar as forças. Estava sozinha agora e era melhor apoiar-se em seus 2 pés do que em um guerreiro nórdico. Para mim é melhor sair deste lugar fúnebre o quanto antes. Vista um par de botas. Você irá precisar. Os olhos azuis glaciais reluziram de um jeito diferente. Por quê? A expressão no rosto de Trang evidenciava sua opinião sobre ela. Um estorvo tolerável. Mas Venet não estava nem um pouco preocupada. Não estava interessada em fazer amigos. Cedo ou tarde ela encontraria uma oportunidade para fugir. Fugir? Ir para onde? Para o castelo de um irmão que a usou como objeto de negociação? E uma cunhada que a odiava? Venet procurou desviar aquele tipo de pensamento, afinal aquela era sua família. Lingvold era sua casa e ela adorava o povo de lá. De alguma forma seu futuro seria melhor do que ser escrava daquele nórdico. Por que eu preciso usar botas? Se não quiser andar descalça, é melhor vestir as botas. Suas sapatilhas se rasgarão no primeiro quilômetro, disse ele numa extrema delicadeza. E onde vou arrumar um par de botas? Venet gesticulou ao redor. Onde você guarda as botas? Trang apontou para os corpos. Os soldados pararam o que estavam fazendo e se afastaram. Você prefere que um bom par de botas seja enterrado e correr o risco de machucar o pé até sangrar? Venet sentiu o estômago revirar. Imagine só, ele queria que ela roubasse dos mortos. Não me parece o mais certo a fazer. Eles morreram com essas botas. Você liga para isso? Acha que eles vão levantar e reclamar? Disse Trang, movimentando as mãos. Venet sentiu o rosto corar e se contraiu. Era bem provável que ele roubasse dos mortos sem ficar com dor na consciência. Os nórdicos eram assim mesmo. Não respeitavam nem os bens dos vivos, o que dirá dos mortos. Ela o encarou, odiando aquele cabelo louro comprido, os ombros largos e acima de tudo que ele estava vivo e os soldados dela não. Nunca roubei dos mortos. Vai escolher, ou quer que eu resolva para você? Eu faço isso. Venet andou até onde estava o mais novo dos soldados. A mãe de Dain havia sido babá dela quando pequena. Ela o escolhera para acompanhá-la por achar que ele teria um bom futuro na casa nova. Marta concordara na hora. Vou pegar as botas de Dain, são novas e boas. A mãe deu a ele antes de partirmos. São de couro bom e aguentam quilômetros de marcha, ou pelo menos foi o que Marta disse. Ela iria gostar de saber que ficaram para mim. Será que servem? Perguntou ele num tom casual,
mirando-a como se fosse um gato analisando o buraco de um rato. Não é melhor experimentar antes? Ela pressionou os lábios. Talvez tivesse se precipitado classificando-o como se ele fosse apenas músculos e com muito pouco cérebro. Dali em diante, teria de medir bem as palavras em vez de falar o que viesse à cabeça apenas para preencher o vazio. Tenho os pés grandes para uma mulher. Ela se abaixou e rasgou algumas tiras de tecido da capa de Dain. Ainda bem que o tecido rasgou fácil. Vou colocar isto na ponta das botas, disse ela, depois de puxar uma das botas do pé de Dain e começar a preencher a ponta com o tecido. Você já deve ter feito isso antes, observou ele, agachando-se ao lado dela. Olhando de perto o cabelo dele, ela percebeu que havia várias mechas de tons diferentes de louro e ruivo. Mesmo ele sendo um homem grande, seus traços eram finos e perfeitos. Quando as respirações se confundiram, ela sentiu as mãos começarem a tremer. Foi preciso redobrar os esforços para não deixar transparecer como ficava transtornada perto dele. Era óbvio que queria perturbá-la por puro prazer. Bem, ficaria decepcionado. Pensando assim, ela ergueu o queixo. Houve um Natal em que me fantasiei de bardo, disse ela, colocando as botas rapidamente e dando alguns passos. Digo, minha senhora se fantasiou e eu ajudei. Ela usou as botas do marido. Marta gostará de ter as botas do filho de volta quando eu voltar a Lingvold. Você acha que as botas durarão até lá? Tenho de acreditar. Ela esfregou uma das mãos na outra, procurando não pensar que talvez nunca mais voltasse para casa. Apesar de todos os defeitos, Lingvold era sua casa. Para onde devo ir? Onde está sua carruagem? Trand respirou fundo, e com isso parecia ter vários centímetros a mais de altura e seus ombros ficaram mais largos. Indomável, um guerreiro em todos os sentidos. A brincadeira acabou. Você não vai montar, Lady Kvenet. Trand inclinou-se para a frente numa breve reverência. Milady terá de ir andando. Não tenho nenhuma carruagem e meu cavalo não gosta muito de nortumbrianos ou mulheres. E não pretendo incomodá-lo com uma dama nortumbriana como você. Ainda estou em dúvida se a amarro ao cavalo ou não. Kvenet levou as mãos à boca e as batidas descompassadas do coração ecoavam em seus ouvidos. Ele a havia chamado de Lady Kvenet. Lady? Como você descobriu? Trand forçou um sorriso. Acha que sou idiota? Eu soube desde o primeiro momento que abriu a boca. Estava me divertindo e queria ver até onde você chegaria e quantos erros cometeria. É uma péssima mentirosa, milady, apesar de sua voz ser tão melodiosa quanto a dos pássaros. Kvenet olhou para as mãos. As palavras alfinetaram seu coração. E pensar que estava certa de tê-lo enganado. Fora ingênua ao extremo. Teria sido melhor ter morrido na floresta. Agora era prisioneira de Trand Amundsen, pior, escrava. Ele sabia que Edward queria a cabeça dele e estava preparado para pagar uma quantia razoável por isso. Como ele podia ser tão cruel a ponto de sustentar aquela brincadeira sádica? Por que dera esperanças a ela para depois devolvê-la para o homem que queria matá-la? Os joelhos dela fraquejaram, mas reuniu todas as suas forças para permanecer em pé e fechou as mãos em punhos. Está planejando me entregar para Gal? Como se eu fosse um prêmio. Você pensou nisto desde que me viu, não foi? Por que fingiu que acreditou em mim? Ela esticou o pescoço, querendo aparentar coragem. Por que não corta minha cabeça e manda para meu irmão como um aviso? Vamos. O que está esperando? Meu inimigo quer que você morra. Por que eu deveria resolver este assunto por ele? Uma pequena chama surgiu nos olhos gélidos dele, mas logo se esvaiu, tanto que ela achou que tivesse imaginado. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Aprendi isso em Constantinopla e é o que me mantém vivo desde então. Nós dois temos um inimigo em comum, mas nunca seremos amigos. Por enquanto, somos aliados, disse ela, pensativa. O inimigo do inimigo dele. Kven teve vontade de ajoelhar e beijar a terra. Então eles estavam do mesmo lado. Ele precisava dela viva e incólume.
Você me entendeu. O coração dela deu um salto. Voltaria para dentro das muralhas de Lingvold novamente. Nunca mais reclamaria porque a lã não tinha sido fiada, ou a tapeçaria mal feita, assuntos que a cunhada adorava falar e que a aborreciam ao extremo. Finalmente voltaria para junto da família e daqueles que a compreendiam. Isso quer dizer que você vai me levar para Lingvold. Ela uniu as mãos para evitar de enlaçá-lo pelo pescoço. Juro pela minha falecida mãe que meu irmão pagará um resgate generoso por mim. Ele tem um pequeno batalhão e pode ajudá-lo a atacar a Gal e livrá-lo de seu inimigo. Meu irmão odeia ser feito de bobo e foi exatamente isso que a Gal fez. Kvened estava tão feliz que tagarelava como um papagaio. Quando não tinha mais o que dizer, aguardou ele concordar. O silêncio foi constrangedor. A coragem dela se esgotou, enquanto ele a fitava inabalável. Somos aliados, disse ela, diminuindo o tom da voz. Faz todo sentido, nunca irei a Lingvold. Ele balançou a cabeça negativamente. O que o seu irmão diz não vale a saliva que gastou. Se eu a levar de volta a Lingvold, estarei cumprindo a promessa que a Gal fez ao seu irmão. Sei bem o que acontecerá comigo se entrar com você em Lingvold, mesmo depois que a Gal for destruído. Depois que eu terminar com você, pode ir para onde quiser. A partir daí nossos destinos não se cruzarão mais. Eu não tinha pensado nisso. O irmão dela, Edward, podia ser tão rude quanto qualquer nórdico. A guerra tinha acabado com o jovem idealista que ela conhecera. Ele alardeava o fato de ter enganado os nórdicos, deixando alguns para morrer no incêndio. Proclamava com orgulho que essa era a única razão pela qual Trando o deixará sozinho na última temporada de invasões. Edward poderia até ouvi-la, mas não deixaria de decapitar Trando. E se Trando tivesse seguido seu conselho, ela acabaria traindo o único homem que poderia salvá-la. Trando inclinou a cabeça na direção da trilha enlameada. É hora de partir, milady. Quer andar, ou prefere que eu amarre suas mãos e a coloque no lombo do meu cavalo? Até que estou generoso depois de sua demonstração de coragem. Não foram muitas as mulheres que me pediram para matá-las. Não sou um saco de batatas. Vou andar. Qual direção tomaremos? Vamos para o sul, para Jorvik? Vamos para o norte. Preciso cumprir uma promessa que fiz ao meu último timoneiro. Mas pretendo voltar a Jorvik antes da próxima assembleia. E quando será? Em menos de um mês, e respondeu ele, fazendo uma breve reverência. Está bom assim, Lady Kvened? E trate de nos acompanhar. Não tenho tempo para preguiçosos, principalmente se forem mulheres nortumbrianas. Instintivamente Kvened levou a mão ao pescoço, procurando o pingente com o cacho de cabelo de Richard para se acalmar. Mas ao se lembrar de que havia sido roubada, abaixou o braço. Não se preocupe, vou andar até a hora de precisar parar. Não precisarei de atenção especial. Será divertido ver você tentar. Trando aumentou o tom de voz e se dirigiu aos homens. Rapazes, milady diz que vai andar e alega que pode nos acompanhar. Alguém quer apostar quanto tempo ela aguentará? As apostas começaram logo em seguida. Muitos disseram que as mulheres nortumbrianas eram muito frescas e desacostumadas a andar. Um deles apostou que ela não chegaria a andar nem 500 metros antes de pedir ajuda. Kvened rangeu os dentes e blasfemou baixinho contra todos eles. Vocês sempre andam neste passo? Perguntou ela, segurando o vestido para não atrapalhar a caminhada pela lama. Aquela altura devia estar cheia de bolhas nos pés. Tudo o que mais queria era estar diante de uma lareira sob um teto e mergulhar numa cama macia. Mas isso não a impedia de continuar, ansiando provar que aqueles nortumbrianos estavam errados ao seu respeito. Nossa prioridade é atravessar a floresta e aumentar a distância do massacre. Já estamos bem distantes de onde aconteceu o massacre. Já é hora de procurarmos abrigo para passar a noite. Kvened sentia o corpo inteiro doer. Doía até onde ela nem sabia que tinha músculos. Enquanto atravessavam mais uma poça, Trando olhou para trás de cima do cavalo e ergueu uma sobrancelha. Precisamos tirar o atraso.
Quero atravessar esta mata antes do cair da noite e começar a chover. Acamparemos em um lugar seguro. Está bom assim, milady? Ou será que já mudou de ideia e prefere ser um saco de batatas? O tom irônico dele, fingindo paciência, irritou-a profundamente. Ela parou e colocou a mão nas costas e curvou-se para trás para aliviar a dor. Deixe-me na próxima fazenda. Faça o que tiverem a fazer e me pegue na volta. Vou ficar esperando pacientemente. Quem me garante que você ficará aqui pacientemente? Dou a minha palavra. Ela regalou os olhos para encará-lo e cruzou os dedos. Se desse certo, seria a oportunidade que ela queria para fugir. Contudo, assim que chegasse a Lingvold, mandaria uma recompensa para ele. Trand estalou a língua. Você já mentiu uma vez dizendo ser uma criada. Não adianta querer subestimar minha inteligência. Venet cerrou os dentes. Ele tinha razão. Sem outra alternativa, ela recomeçou a andar. Foi uma mentira necessária. Eu não sabia se você era amigável ou não. Depois ter me enganado assim, como espera que eu confie em você? Estou curioso para entender e ouvir sua resposta. Não tenho certeza, admitiu Venet, e concentrou-se para pular a próxima poça. Mas você deveria considerar essa opção se acha que estou atrasando o grupo. Meu falecido marido costumava dizer que um bom comandante deve pensar em seus homens. Vamos considerar que eu a deixe na próxima fazenda. Trand puxou as rédeas para diminuir o passo do cavalo e ficar ao lado dela. Assim que souber que você está viva, Agal e seus homens começarão a caçá-la. Ele não vai parar enquanto não estiver morta ou se ele morrer. Como prever que o fazendeiro a ajudará quando sua colheita for ameaçada? Um bom comandante precisa pensar em todas as eventualidades antes de tomar uma decisão. Venet sentiu um peso no peito. Os homens de Agal, principalmente Narfi, conheciam todas as fazendas naquela área. Eles começariam a busca assim que descobrissem que ela não estava entre os mortos. Sentiu um frio na espinha de medo. Trand tinha razão. Por que um fazendeiro a abrigaria? Ela só estaria a salvo quando Agal morresse, ou se estivesse dentro do castelo de Lingvold. Não pensei tão longe assim. Se quiser continuar viva e se vingar de Agal, precisará pensar em tudo e continuar comigo. Sou sua melhor, não, sua única opção. Mas não vamos pernoitar na fazenda? Minha motivação para continuar andando era deitar numa cama macia com um bom travesseiro. Trand pensou um pouco antes de responder. As pessoas se lembram dos viajantes. Os homens de Agal farão perguntas. Ele deu de ombros, mas não deixou de investigá-la com o olhar. Imagine se uma mulher viajando sozinha com um grupo de nórdicos não será lembrada. Duvido que mulheres nobres viajam por esta parte do país. Se eu fosse um dos homens de Agal e não a encontrasse na floresta, começaria a procurar por todas as fazendas próximas. Venet preferiu olhar para baixo em vez de fitar Trand. E pensar que o tinha considerado como um homem feito só de músculos e sem cérebro. Ele havia considerado todas as possibilidades em vez de pensar nas necessidades mais imediatas. Era melhor começar a raciocinar direito e deixar o preconceito de lado. Trand Amundsen era muito inteligente, além de um guerreiro formidável. E ela também notara o quanto era bonito quando não estava de cara feia, mas ignorou a admiração. Desde que a Ifrit morrera, nunca mais olhara para um homem com outros olhos. Seu coração estava incrustado num bloco de gelo. Distraída, quase pisou numa poça de lama. Foi bom, assim voltou a pensar em seu próximo movimento naquele jogo de gato e rato em vez de pensar na beleza de Trand quando não estava de cara feia. A única vantagem que a mantinha longe das garras de Agal era o fato de ele a considerar morta. Você está muito quieta, milady. Devemos parar na próxima fazenda? Estou vendo uma coluna de fumaça não muito longe. Talvez sejamos bem recebidos. Venet ergueu mais a barra do vestido para andar melhor e silenciosamente despediu-se do sonho de uma cama macia. Você está certo, precisamos continuar andando. Parar não é uma boa ideia. O estresse de hoje me deixou um pouco confusa.
Quer dizer que você desistiu de sonhar com uma cama, disse ele, cheio de ironia. Sempre desiste de seus sonhos com esta facilidade? Todas as mulheres nortumbrianas têm tão pouca força de vontade? Você conhece muitas mulheres nortumbrianas? Conheci algumas. Mas não me conhece. Venet deu um passo largo, apesar da dor das bolhas no pé subir por sua perna direita. Posso continuar até onde você quiser. Não precisamos parar numa fazenda ou em qualquer estabelecimento. Por mim podemos acampar ao ar livre. Você aprende rápido, disse ele depois de uma sonora gargalhada. Planejava parar numa fazenda antes de me encontrar? Trant puxou as rédeas e o cavalo parou. De repente, a rédea de bom humor desapareceu. Tenho razões para não ser lembrado. E quais são? São recordações só minhas. Quando Kvened já estava convencida de que continuaria a andar na lama durante a noite inteira, Trand levantou a mão e parou o cavalo. O batalhão inteiro parou. Vamos acampar aqui esta noite. Estaremos em segurança. O terreno é bom caso sejamos atacados, por alguém, ou por alguma coisa. Kvened suspirou e deu graças aos deuses por não precisar mais andar. Com certeza muitos guerreiros do batalhão tinham perdido a aposta de quanto tempo ela aguentaria andar. Não que não tivesse desejado parar várias vezes, mas bastava se lembrar da aposta para ter mais forças para continuar e provar que estavam todos errados, especialmente Trand. Você está esperando algum problema? É melhor estar prevenido do que enfrentar alguma coisa despreparado, disse Trand antes de dar outras ordens para o batalhão. Talvez seus homens tivessem. Estávamos em menor número. O resultado seria o mesmo, respondeu ela, colocando as duas mãos nas costas em vez de ceder à vontade de se deixar cair na relva. Ela duvidava se conseguiria levantar depois de se sentar. Fico imaginando se podia ter feito alguma coisa, mas meu irmão já tinha decidido que eu iria me casar. Ele ameaçou me colocar num convento de sua escolha e sem dote. Concluí que o casamento com um jarro nórdico seria melhor. Sem dote, eu teria sido um pouquinho melhor que uma criada. Isso prova o quanto uma pessoa pode estar errada. Seu irmão valoriza mais minha derrota do que a sua vida? Ela tampou os olhos com as duas mãos. Edward não teve participação nisso. Ele queria acreditar nas garantias de Agal e entendia que poderia ganhar um aliado valioso com a união. Jamais firmaria um acordo de casamento se sequer suspeitasse da verdade. Uma irmã morta não valeria nada na escalada pelo poder na corte da Bernícia. Os olhares de cruzaram. Depois do acordo, não havia nada que você pudesse fazer. O grande erro de Agal nessa empreitada foi permitir que você caísse viva nas minhas mãos. Mas, ele vai pagar por isso. Agora sente e descanse. Mulheres como você não têm experiência de como montar um acampamento e podem atrapalhar. Você tem as mulheres nortumbrianas em baixa consideração, não é? Tive muito pouco contato. Os olhos glaciais dele se escureceram ligeiramente. Devo admitir que você se saiu muito melhor do que meus homens haviam previsto. Merece descansar. Ele balançou a cabeça. Você é muito mais forte do que eu imaginava. Preciso rever minha opinião sobre as mulheres. Elas não são pálidas, frescas e fracas. Que bom. Kvened preferiu se deixar cair na relva do que discutir. Os pés dela latejavam e pareciam pegar fogo. Ser ignorada agora era uma bênção. No entanto, a viagem para casa, de volta à família, havia apenas começado. Pelo menos, em algum momento, ela ensinara aquele guerreiro nórdico que as mulheres de Lingvold não correspondiam à imagem que ele fazia das mulheres. Ela fechou os punhos e vangloriou-se da vitória. Não foi muito sábio provocá-lo, sabe? O gênio dele é lendário. Kvened inclinou a cabeça para trás e viu um rapaz nórdico magro se aproximar. Ela toldou os olhos e o reconheceu como aquele que sugerira a Trand deixá-la para trás. O temperamento dela também não era fácil. Basta saber qual é o apelido dele. O Destruidor. E ele não é chamado assim por ser gentil e educado com os inimigos. Trand é um grande lutador.
Sempre vence as batalhas. Ele é a melhor arma de Alfda. Dizem que em vez de enfrentá-lo, é melhor jogar ouro aos pés dele caso apareça em sua casa. Você viaja sempre com ele? Esta é a primeira vez. O rapaz inclinou-se para a frente e baixou a voz. Prometi no leito de morte do meu primo que viria. Alguém tinha de cuidar do filho e da família dele. E Trand é o único que pode liderar uma expedição para atravessar o território inimigo e voltar. É bem provável que ele volte com sacolas de ouro e tesouros. Sen teve muitas vantagens por causa da amizade com Trand. Em Jorvik há baús de ferro lotados de ouro. Posso imaginar. Kvenet fez uma prece para que Trand não voltasse a Jorvik com um tesouro saqueado da Bernícia. Eu quero ouro, confessou Knut. Muito ouro. Mas não há muito o que ganhar se Trand já ficou com tudo. Não sei por que estou perturbando você com esta história. Ela tateou a barra do vestido. Os anéis. A Ifrit teria entendido se ela precisasse se desfazer das joias. É para sua sobrevivência, Kvenet, teria dito ele. Não confie em ninguém, só em si mesma. Talvez aquele guerreiro fosse a Lingvold e dissesse ao irmão que ela sobrevivera. Edward reuniria um pequeno exército para libertá-la se soubesse que estava nas mãos de Trand, o destruidor. Ele marcharia até Jorvik e faria suas reivindicações. Ela precisava ter paciência e pensar a longo prazo. Os dedos dela começaram a formigar e o sangue a correr mais rápido pelas veias de animação. Entretanto, seu sexto sentido a fez desconfiar. Por que um guerreiro nórdico queria fazer amizade? Será que havia suspeitado que ela possuía pelo menos um pouco de ouro? Caso contrário, por que teria mencionado o assunto? Knut Krauslayer. Onde você se escondeu desta vez? Alguém chamou. Preciso de ajuda para fazer a fogueira. Foi bom falar com você, disse Kvenet pouco antes de ele ir embora. Precisamos conversar outra vez. Kvenet abraçou as pernas dobradas junto ao peito, feliz por não ter oferecido seus anéis num primeiro impulso. A lição daquele dia tinha sido para não confiar cegamente em ninguém. Havia outras maneiras de recuperar sua antiga vida. Ela precisava apenas de paciência e um bom plano. Era melhor considerar todas as possibilidades em vez de se arrepender por ter errado. Você continua no mesmo lugar desde que chegamos. A voz grave de Trand surpreendeu-a. É uma boa ideia? Estou certo que Milady tem reclamações sobre as acomodações rústicas deste acampamento, não? Kvenet levantou a cabeça. Seus músculos estavam doloridos e as sombras tinham aumentado. Ela não sabia se dormira, ou se sua mente fora apagada. De repente tudo voltou à tona. Ainda estava naquele pesadelo e isso iria piorar porque haviam parado para passar a noite. E não tinha noção dos planos de Trand. Ele declarara posse sobre ela. Será que esperava que ela fosse sua concubina? Só havia se deitado com a Ifrit, por isso sabia como ser uma esposa, mas não uma amante. No entanto, recusar não era opção, principalmente se queria continuar viva. Prefiro esperar suas ordens do que presumir o que devo fazer. Os músculos de Kvenet protestavam a qualquer movimento, mesmo assim ela começou a se levantar, mas Trand sinalizou para que continuasse onde estava. Você consegue seguir ordens? E fazer tudo o que eu pedir? Olhando de baixo, Trand parecia um gigante de ombros largos. A túnica justa marcava os músculos bem delineados do tórax. O poder emanava daqueles braços fortes, mas havia também certa candura. Ela se lembrou da calma com que ele se aproximara do javali, bem devagar e com todo o cuidado para não assustar o animal. Quero continuar viva, por isso vou aprender. Mulher inteligente. Até agora, mantive minha palavra. Não precisa me amarrar. Não vou fugir esta noite, principalmente com os pés tão doloridos. Kvenet sentiu o olhar dele inspecionando-a da cabeça aos pés, como se fosse uma carícia. Sabia que o cabelo emoldurava seu rosto até a curvatura entre o pescoço e o ombro. O vestido, de tão molhado e enlameado, estava colado ao corpo. Parecia que ela havia acabado de ser desenterrada de uma poça de lama.
Duvido que você tenha forças para fugir, disse ele com um sorriso de lado. Mas andei até aqui, não foi? Quando ele colocou a mão no ombro dela, Venet sentiu o calor irradiar-se pelo corpo inteiro e precisou se segurar para não apoiar a cabeça no braço dele. Meus homens apostaram que você não iria muito longe. Ouvi as apostas. Quem ganhou no final? Eu ganhei. Você apostou em mim? Os olhos azuis dele se aprofundaram. Minha bolsa está mais pesada. Mas eu não esperava que você superasse minhas expectativas. Foi muito impressionante. Pensei que quando passássemos perto da fazenda, você imploraria para montar em um cavalo. Creio que não posso desistir se quiser voltar para minha antiga vida. Prefiro andar desamarrada para nutrir a esperança de reconquistar minha liberdade de volta. Venet manteve a postura altiva. Tenho orgulho. Os homens e mulheres de Lingvold nunca imploram por nada. E você pretende voltar a Lingvold? Claro que sim. Lá é a minha casa. Venet prendeu um cacho de cabelo atrás da orelha. Vive-se muito bem em Lingvold. As muralhas são fortes, há muita comida e todo mundo dorme tranquilamente. Eu poderia até beijar minha cunhada e parar de reclamar sobre as implicâncias dela quando estamos bordando. Se estiver ao meu alcance, posso mandar avisá-los depois de terminarmos o que tem de ser feito. Tran balançou a sacola de moedas pelo cordão com a ponta do dedo. Mas você me trouxe outro problema. Anda muito devagar. Detesto cavalos. Venet inclinou-se para a frente e abraçou os joelhos com as pernas dobradas. Ela sabia que as bolhas não teriam cicatrizado até o dia seguinte. Bem, tenho de admitir que meu medo de cavalos foi maior do que a dor nos pés. Amanhã pode ser diferente. O medo de cavalos vinha desde criança, porque quando tinha 10 anos, o alazão de Edward havia mordido seu braço. E ela não fizera nada além de oferecer uma cenoura. Edward achava graça no medo dela. Tome. Ele jogou um pequeno pote de unguento, que caiu no colo dela. Ven tirou a tampa e franziu o nariz ao sentir o cheiro. O que é isto? É um unguento, minha avó jurava que é uma receita milenar da família. Cura bolhas. Venet ficou sem graça, pois podia jurar que ele tinha vindo fazer troça dela. Por quê? Ele esboçou um sorriso, que transformou seu semblante. Se fosse possível, uma mulher poderia mergulhar nas profundezas daqueles olhos azuis. Ao pensar nisso, ela sentiu um nó na garganta. Ainda assim, não acreditava que ele estaria sendo gentil. Era bem capaz que Tran, o destruidor, nem soubesse o significado da palavra gentileza ou de decência humana. Talvez estivesse agindo daquela forma por causa de outra aposta. Passe unguento nos pés, eles precisam de uma chance para se recuperar. Teremos de andar muitos quilômetros amanhã e seria muito egoísmo se eu atrasar meus homens. Preciso estar de volta do norte em um mês. Venet sentiu o peso do pote na mão. O homem que ela pensara nem ser humano havia demonstrado compaixão, o que o tornava mais perigoso ainda. Daqui a pouco eu passo. Ele não gostou de ela não ter obedecido na hora e roncou baixinho. É melhor passar agora. Seu pé precisa melhorar. Sem dizer mais nada, ele simplesmente se ajoelhou diante dela e lhe tirou as botas dos pés. Venet murmurou de dor ao sentir o ar frio nos pés. Nossa, você continuou andando com os pés assim? Impressionante. Não imaginava isto de uma mulher nortumbriana. Ela ergueu a mão para evitar que ele falasse. Por favor, poupe-me, já ouviu bastante de seus homens quando apostavam contra mim. Não sou surda ou boba. E, claro, Narfi deve ter achado que eu era um animalzinho de estimação que não suportaria passar a noite na floresta. O que você acha dos nórdicos? Eles são musculosos e, ela levou a mão na boca e depois acrescentou. Já percebi que você é inteligente também. É bom se lembrar disto. Ele inclinou a cabeça na direção dos pés dela. Esta tarefa não é para qualquer um. Sua força de vontade é de se espantar. Já vi muitos homens às lágrimas por bolhas bem menores.
Mas acho que você vai acabar se machucando mais. Você é a mulher mais forte que já conheci. Você conheceu alguma outra mulher com a mesma força de vontade? Tran enrijeceu o corpo e ficou sério a ponto de contrair todos os músculos do rosto. Conheci sim, faz muito tempo. Não tive escolha. Você queria atar minhas mãos e me fazer correr atrás do cavalo para seu puro prazer. Já ouvi histórias similares. Eu teria prendido suas mãos para trás para evitar que me roubasse. Ele aproximou as sobrancelhas. Meu pai dizia que o homem que humilha uma mulher, humilha a si mesmo também. Gweneth respirou um pouco mais aliviada. Thrandarmundson não era um grande pesadelo afinal. E eu obedeço. Meus homens se impressionam com a coragem. Nunca se sabe quando precisaremos de um aliado. Você os impressionou hoje. Agora, vamos tratar destas bolhas. Ele passou a mão nos pés dela. Para um homem do tamanho dele, seu toque foi até gentil. O calor da mão dele se alastrou pela perna dela, levando-a a se sentir cuidada e viva. Ah, como seria bom se ele continuasse a massagear até o pé desinchar. De repente, ela sentiu uma dor lancinante e puxou o pé para trás. Ai, isto doeu. Podemos curar estas bolhas. Dê-me o pote de unguento. Ele estendeu o braço. Vou mostrar como se faz e amanhã você resolverá sozinha. Faça de manhã e à noite até sarar. Amanhã andaremos mais rápido. Ele abriu o pote e tirou um pouco da pomada. Tran foi passando o creme em cada bolha com cuidado. Gweneth recostou-se no tronco de uma árvore e relaxou conforme a dor ia passando. Sem querer, ela acabou gemendo baixinho, e ele parou na hora, deixando o pote ao lado dela. Quando abriu os olhos, notou uma expressão misteriosa no rosto dele. Por que você parou? A voz dela saiu mais rouca do que o desejado. Você já aprendeu. Continue. Obrigada pelo que fez até agora, disse ela, alcançando o pote de unguento. Ela não conseguiu desprezar a sensação de prazer que a deixou umedecida. Não tinha acontecido nenhum beijo ou carícias mais insinuantes, mas mesmo assim ela agia como se fosse uma mulher das ruas e não uma lady. Não podia se esquecer de que ele era o inimigo e não amigo. Pensando nisso, o rosto dela corou de vergonha. Desde que a Ifrit tinha morrido, ela se encarcerara numa cela de gelo. Contudo, a sensação foi tão intensa que ela jamais sentirá algo semelhante. Aquele homem deveria ser a última pessoa pela qual se sentiria atraída, ele era o inimigo, mas ao mesmo tempo seu salvador. A fim de disfarçar a vergonha, ela abaixou a cabeça, fingindo cheirar o pote. Você disse que isto é uma receita de família? É melhor do que qualquer unguento que os monges poderiam preparar, mas o cheiro é tão forte. Este unguento cura queimaduras também. Ainda bem que minha avó me ensinou como preparar antes de morrer, senão eu não teria acesso a um remédio tão poderoso. Ela costumava usar lavanda ou rosa mosqueta para que o unguento ficasse mais perfumado, mas nunca me preocupei com isso. Ele deu uma tossidela. Já me ajudou várias vezes. Deixe-me ver se você aprendeu como passar. Com a mudança de assunto, a respiração de Gweneth voltou ao normal. Era preciso lembrar quem ele era e do que era capaz. Apesar de possuírem um assunto em comum, não deixavam de ser inimigos. Aquela atração tinha de ser evitada a qualquer custo. Bem, um guerreiro não pode cheirar a rosa mosqueta, não é? Ela se forçou a rir. É verdade que selvagens como você não reconhecem a diferença entre seus homens e o inimigo num campo de batalha? O semblante levemente relaxado se transformou numa máscara negra. Ela relaxou os ombros. Podia saber se defender de qualquer estranho, mas não daquele homem que a ajudava a passar unguento nos pés. Nunca matei nenhum dos guerreiros leais ao meu estandarte, Lady Gweneth. Não sou um selvagem, mas apenas um guerreiro que já lutou bastante para provar seu valor ao rei. Ele inclinou a cabeça e perguntou, você entende a diferença? Disfarçando, Gweneth examinou uma mancha no vestido e assumiu que havia cometido um erro. Dizem. Eu já ouvi rumores a respeito e por isso achei melhor perguntar. Peço desculpas.
Não conheço seus costumes e está em minha única defesa. Vou me comportar melhor no futuro. Rumores nem sempre são verdadeiros, ponderou ele com voz grave. Dizem que em toda fofoca há uma suspeita verdadeira, respondeu ela rápido antes de perder a coragem. Por que você é um guerreiro em terras estrangeiras, Tran? Por que seguiu esse caminho? Por que não ficou no norte do país? Tran fechou as mãos em punhos e ficou rígido. Porque era o único caminho que se abriu para mim. As pessoas sempre têm escolhas, comentou Kvenet enquanto passava um unguento no pé. Você gosta de matar? É por isso? Matar é sempre o último recurso. Intimidar funciona melhor. Ele deu um sorriso de lado. Mas sou bom em estratégias de guerra. Muito bom, aliás. Minha espada é a minha fortuna. Luto por ouro e não por terras. Mas você nunca almejou algo mais. Insistiu ela. Meu marido era um guerreiro e meu irmão também, mas ambos tinham uma vida paralela que incluía terras, um salão nobre e uma família. A guerra é a minha vida. Foi isto que eu escolhi. Não há nada mais para mim. Dito isso, ele saiu andando, terminando a conversa. Kvenet ficou olhando-o se afastar, pensativa. A curiosidade ainda vai matar você, Kvenet, murmurou ela. A Gal e Tran têm o mesmo sangue nórdico e traidor correndo nas veias. É melhor você se concentrar em salvar sua vida e fugir. Fique longe dele. Pare de enxergar o bem onde não existe. No entanto, bem no fundo do coração, ela se recusava a acreditar nisso. Apoie nosso trabalho se inscrevendo no canal. Apoie meu trabalho se inscrevendo no canal. Curta e compartilhe esse vídeo, assim tenho certeza que está gostando.